Outras notícias que chegam aqui também têm a ver agora com Carla Zambelli, a deputada federal. Vocês lembram do episódio, né? Aquela cena, ela correndo nas ruas, atrás de um homem, um jornalista, ela até leva um tombo aí ao tentar perseguir ele com uma arma na mão. A polícia paulista negou o pedido de habeas corpus feito pelo jornalista Luan Araújo, que foi condenado em junho sob acusação de difamar a deputada Carla Zambelli. Luan Araújo é essa pessoa, né, que foi perseguida por ela na véspera das eleições, em outubro de 2022, no segundo turno das eleições presidenciais, após uma discussão. Ele foi perseguido sob a mira de uma arma de fogo pela deputada na região dos Jardins. Zambelli virou ré no Supremo Tribunal Federal sobre acusação de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento legal. Ela alega que foi empurrada, a ação não foi julgada ainda. A deputada, por sua vez, abriu um processo contra o jornalista na Justiça Paulista em razão de um artigo que ele publicou após o episódio. No texto, Luan disse que a deputada segue uma seita de doentes de extrema-direita e que segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades. Afirmou ainda que ela se aproveita de toda a cobertura midiática do episódio da véspera da eleição para fazer um picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte. Zambelli disse no processo que as afirmações eram ofensivas e irresponsáveis. Por conta do artigo, Luan foi condenado por difamação a uma pena de 8 meses de detenção em regime aberto, mas a punição foi substituída pela prestação de serviços comunitários pelo mesmo período. O juiz disse na decisão que o tom e as palavras de Luan ultrapassaram o fato objetivo jornalístico, constituindo uma ofensa pura e simples. A ninguém é dado fazer justiça com as próprias mãos, sobretudo quando o fato ainda pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Essa é a afirmação do juiz. A sentença transitou em julgado. Luan entrou com pedido de habeas corpus, alegando que havia apresentado recurso dentro do prazo legal, mas a justiça não o levou em consideração. Os desembargadores rejeitaram o pedido. Segundo eles, o jornalista não pagou as taxas devidas para a apresentação do recurso no prazo previsto por lei. Com isso, ele terá que cumprir a pena, como a gente já disse, a pena será um trabalho profissional, né? Luan Araújo disse à justiça não ter cometido nenhum crime, disse apenas que exerceu seu trabalho profissional, amparado pela liberdade de expressão. E aí, agora, a pena, como a gente falou, inclusive aqui, deixa eu até lembrar aqui, ele foi condenado, mas terá uma pena aqui que será justamente de um trabalho voluntário, é isso, né? E aí, Josias, essa situação aí, essa cena tão forte das eleições de 2022, que ainda tem consequências, o julgamento ainda não aconteceu no Supremo Tribunal Federal envolvendo Carla Zambelli, mas aconteceu envolvendo a vítima dela aí, que agora que acabou sendo condenado. É muito inusitado que a Carla Zambelli, tendo perseguido alguém pelas ruas de São Paulo, com todos os riscos que a perseguição envolveram, né? Risco de disparar ali por descuido, risco de disparar mesmo contra o alvo, né? Contra esse jornalista. A despeito de tudo que está filmado, registrado, a Carla Zambelli continua impune, né? Não sofreu nenhuma sanção. E aí o jornalista condenado por difamação, pena de 8 meses de detenção. Como ninguém vai em cana por difamação, essa pena foi convertida em prestação de serviços comunitários. E aí já transitou em julgado, enfim, não tem mais o que fazer, e ele vai ter que prestar serviços à comunidade. A Carla Zambelli na definição dela própria, uma defensora, uma patriota que defende a liberdade de expressão, né? E ela se contrapôs a várias decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive no âmbito do inquérito das fake news, ela se contrapôs a determinações judiciais sob o argumento de que o judiciário conspirava, sobretudo o Alexandre de Moraes, contra a liberdade de expressão. Mas ela tem uma dificuldade enorme de se exprimir para responder às observações feitas por esse Luan, o jornalista que ela processou, utilizando a mesma liberdade que ela tem,
Ela poderia responder expressando-se livremente, mas aí ela vai ao judiciário, aí ela considera que houve infração à liberdade de expressão, que tem limites, liberdade de expressão tem limites. Quando é para atacar os outros, não. Quando o ataque se dirige a ela, a crítica se dirige a ela, aí tem limites à liberdade de expressão. Então é curioso, Fabiola, é inusitado que o jornalista perseguido por ela, arma em punho, tenha sido punido pelas opiniões que expressou, pelas críticas que fez a Carla Zambelli, e a deputada continue perambulando pelos corredores do Congresso, eh, pedindo votos. Agora mesmo ela fez campanha para o Pablo Marçal na eleição municipal de São Paulo. Então ela continua percorrendo os salões de Brasília e as ruas de São Paulo como se nada tivesse sido descoberto sobre ela. Então está tudo filmado, né? Neste caso específico. E há outras acusações, muitas, contra a Carla Zambelli, mas ela é uma investigada ou ela é, por assim dizer, um conjunto de sentenças esperando na fila para acontecer no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, os adversários dela, como ela enxerga esse jornalista, o Luan, vão sendo condenados antes dela. É inusitado, Fabiola, é inusitado. Primeiro, pela condenação do personagem chegar antes da condenação à deputada, e segundo, porque envolve liberdade de expressão. A Carla Zambelli é tão ciosa da liberdade de expressão e agora ela não considerou que o jornalista é, não fez nada senão exercitar sua liberdade de expressão. Aí ela considerou que tem limites à liberdade de expressão. É muito curioso. Você tá falando inusitado, curioso, o pessoal tá meio revoltado aqui, tá? Eles falando assim, é inacreditável, é só a justiça brasileira mesmo que faz isso. Quer dizer, ele que foi visto aí como vítima da Carla Zambelli por todos, ele que acaba sendo condenado à prisão, né? Ele foi condenado à prisão, não vai ter que ficar preso porque ele não tem antecedentes e tudo mais, e porque também não vai preso, mas vai ter que fazer esse trabalho voluntário, prestar serviços à comunidade. E as pessoas estão falando, e quando que na verdade é ela que o perseguiu, né, com a arma na mão. Como é que você vê essa decisão da justiça? Mas é que as coisas são separadas, né, Thales? São processos diferentes. Só que a sociedade acaba não entendendo isso, né? Mas é um espanto. Realmente não dá para entender direito, porque, primeiro, é, o político, ele se coloca, quando se candidata, ele se coloca sob o julgamento da população, dos eleitores, e o julgamento constante durante todo o mandato. Isso significa que, por princípio, o político tem que estar mais receptivo às críticas e não pode estar se blindando de críticas. No caso da Carla Zambelli, o que ela fez foi inominável, sair com uma arma atrás de um cidadão pelo meio das ruas, ameaçando atirar ela e o assessor dela, inclusive com, falando que foi empurrada, coisa que a cena em si não mostra. Aquele tombo dela, ela tropeçou no meio-fio, aparentemente, que é o que está se vendo ali. Então, é completamente descabida essa decisão do Tribunal de São Paulo. Completamente descabida. E mais descabida ainda, sendo a Carla Zambelli uma pessoa que se diz defensora da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela, para qualquer cidadão, ela já tem sua importância, mas mais ainda na crítica aos políticos. Por quê? Porque o político está ali para ser submetido à crítica dos eleitores. Então, o eleitor pode dizer: esse político aí eu não voto nele porque ele é um safado. Pronto. Vai ser preso por causa disso? Não pode dizer isso sobre políticos que aprontam coisas terríveis, consideram uma safadeza as emendas parlamentares darem tanto dinheiro aos políticos. Não pode se dizer isso. É impressionante. É impressionante. Então, teve vezes em que o Congresso pensou em processar aquela música dos 300 picaretas. Né?
pensou em processar, chegou a falar que ia processar o corregedor, o procurador da Câmara na época. Não, vamos estudar a possibilidade de processar o roqueiro por causa dos 300 picaretas, quando é um direito da população exprimir sua impressão sobre os políticos. E realmente, você pegar e querer que emendas constitucionais saiam as pencas do jeito que estão saindo, eu não posso protestar contra isso? Não posso dizer que isso daí é uma safadeza? Não posso. Essa senhora aí sai com a arma atrás de um cidadão porque pensa diferente dela, porque se expressou, sai ameaçando matá-lo, e esse cidadão que é condenado antes. Realmente, olha, é impossível. Bom, você falou aí entender. essa palavra que é muito boa, né? Safadeza, né? Quer ver uma safadeza bem da pesada das eleições desse primeiro turno? Safadeza, compra de votos. Pois Olha é. só, essa é uma safadeza, não é não, ô Thales? Não sei se a gente pode usar essa palavra para isso também. Isso é um absurdo, né? Mas aqui o programa fantástico da TV Globo ontem mostrou todos os detalhes a respeito disso. Eleitores que venderam o seu voto tiveram que usar óculos espião. Eles usaram óculos espiões